Maria Eduarda Garcia está chegando. 2 pessoas have entered the waiting room for this meeting. Olha só. Então tá. Como é que vocês estão? Colocar no fundo, lindo. O que é isso? Cid Periquito. Então, o João Guilherme, a Mel. Estou juntando isso tudo aqui. Pronto. Close. Pronto. Queria tanto uma festa junina. Oh, gente, que judiação também. Quem não queria, né? Estamos carentes de celebrações em conjunto, é verdade. Inclusive, meninos, DJ Esquilo de novo, é verdade. Aliás, o Esquilo está completamente junino hoje, é verdade. São João disse que não, isso é lá com Santo Antônio. Ai, ai, ai. Vocês morrem, né, gente? Esquilo junino, antifa. Gente, daquelas coisas, eu tinha uma gravatinha eu tinha uma gravatinha dessas de festa junina que tinha um chapéuzinho, assim, né, chance. Aí eu falei, gente, será que esse chapéuzinho cabe no esquilo? Aí eu tirei o chapéuzinho da gravatinha e coube perfeitamente. Aí eu falei, é verdade. E aí está o esquilo devidamente paramentado para este mês junino. Meus queridos, matou a gravata. A gravata já estava velhona, ela estava meio capengona, assim. Eu vou comprar outra depois, né, quando a vida presencial voltar. Todas as festas, até os trem que eu não gosto, eu vou celebrar assim, maravilhosamente. Tem, sei lá, Vila Mix, nossa, bora! Uhul! Nossa, tem alguma coisa. Vila Missa. Nossa Senhora. Então, meninos, vamos lá, que assim, a gente não consegue não ficar atrasado, ainda pior que semana que vem ainda tem simulado. Simulado não, tem, como é que chama aquilo? Semana que vem tem Priquito, tem feriado, Feriado? né? Tem feriado. Então a gente, assim, tá. Levantou na hora que eu fui simulado. Opa! Então, então é o seguinte, meninos, na verdade, a gente está um pouquinho, né? Só um pouquinho, não está muito atrasado, não, certo? Mas assim, eu também, ao mesmo tempo, eu não quero deixar de fazer as coisas que eu quero fazer com vocês. Então, tipo assim, semana passada eu fiz lá a Misa Nabim com o casal Arnolfini, que eu acho que é super bacana, né? O clipe de This is America pode ser considerado Misa Nabim? Nossa, que pergunta boa, Davi! Estava revendo por conta de tudo que está acontecendo no mundo. Com certeza, mas assim, nossa, que exemplo vai entrar na minha aula de Misa Nabim, esse exemplo, né? É um exemplo perfeito de Misa Nabim, o clipe de This is America. Exemplo perfeito. Nossa, que boa lembrança. Massa. Muito massa. Nossa, This is America. É. Tinga brabo. Tinga brabo. Então tá. Meninos, então vamos fazer o seguinte. Hoje eu quero, na verdade, assim, tem 3 outros livros que eu queria indicar para vocês. Depois apareceram mais 3 outros livros e mais uma série que eu quero indicar para vocês. E a gente tem que começar distratores. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu vou separar essas indicações em 2 partes. A primeira parte da aula hoje eu vou fazer algumas indicações. A segunda parte da aula eu vou começar distratores, certo? Na nossa próxima aula eu faço as outras 3 indicações e a gente continua distratores, tá bom?
beleza? Então, vamos lá. Queridos, primeiramente, eu queria, né, engraçado que, assim, como são... Qual documentário? O Secreto e Proibido? É? Sim. Nossa Senhora, Só que eu não consegui terminar. Nossa, é comovente, né? É muito comovente. Vai lá. Então, eu vou... a gente vai fazer isso, certo? Ela se afogou na metade, tadinha. A gente vai fazer isso agora, certo? Eu vou começar... eu tinha já pensado, né, como é que são as coisas. Eu tinha visto uma série que eu acho que cheguei a falar que eu ia ver, o que eu estava vendo, que depois eu ia comentar com vocês, aí eu terminei de ver. E aí, da semana passada para cá, muitas coisas aconteceram, né, gente? O mundo parece que entrou meio que em ebulição, né? Tanto nessa questão do antirracismo, quanto nessa questão do antifascismo. E aí como isso é uma coisa que tem sido muito difundida pelas redes sociais, e as redes sociais são um canal muito próximo de vocês, com o qual vocês têm muita facilidade, né, de comunicação, eu acho que, assim, na condição de professor, talvez eu precise, eu tenha que, né, ajudar vocês um pouquinho nisso aí. É super bacana, eu acho que é muito importante que as pessoas se manifestem e se posicionem em relação àquilo que elas acham que está errado. Só que é muito importante que você faça isso não a partir do Maria vai com as outras, e sim a partir de um conhecimento que você tem daquilo que você está dizendo, certo? O problema, muitas vezes, da rede social é que ela estimula um comportamento de manada, que é importante, às vezes, no seguinte sentido: mobilização. Essa mobilização gera uma pressão onde tem que gerar, certo? Mas a ideia de mobilização, ela não pode ser a mesma coisa de todo mundo está fazendo, vou fazer também, sem consciência, porque senão esvazia o manifesto, certo? Então, sempre que você quiser, sempre que você for se posicionar, é importante que você saiba, né, sobre o que você está se posicionando e que você tenha informação, inclusive para que se alguém que se oponha àquilo que você está dizendo, ou que te coloque naquela condição de Maria vai com as outras, você tenha condição de mostrar que você não é Maria vai com as outras e que você está ali porque você tem opinião e você tem de onde tirar essa opinião. E não é do WhatsApp do seu tio. Tá certo? Então, começando com essa série que eu queria já ter falado com vocês há tempos, certo? Há tempos não, né? Desde umas 3 semanas atrás, eu assisti, gente, assim, numa sentada, assim, foram 3 semanas, 2 semanas e meia atrás, e assim, são 6 episódios de 1 hora, e assim, quando eu vi, assim, em menos de 3 dias eu tinha terminado, porque eu não conseguia parar, né, de tanto que eu fiquei impressionado, tanto que eu fiquei, né, chananado, que é a série Chance, vamos que coisar. Oi? Oh, sai daí! Sai! Oh, meu Deus do céu! Que é essa série aqui, chamada Years and Years, tá certo? Gente, a série Years and Years, ela foi uma das séries mais comentadas, foi uma das séries mais premiadas no ano passado, certo? E, Raul, como é que eu assisto? Gente, você vai assistir Years and Years, deixa eu ver o que estão falando aqui. Nossa, essa série é foda demais, credo. Ela é mesmo, né? A expressão é essa mesmo, essa série é foda demais. Basicamente, ela é interessante pelo seguinte, ela pega a partir da perspectiva de uma família, que é essa família que aparece aí, certo? Ela pega um retrato do que vai ser, né? Do que serão os próximos anos a partir de uma perspectiva, de uma análise do que está acontecendo agora.
Ou seja, nós temos uma visão sobre o futuro e uma visão extremamente pessimista. Então, Years and Years se encaixa dentro daquilo que a gente chama de distopia, certo? Assim como tantas outras distopias que você conhece e algumas delas bastante conhecidas, bastante próximas de vocês, como, por exemplo, o Conto da Aia, né, The Handmaid's Tale, e Black Mirror, né? Você já viu Atlanta, do cara, né, do Donald Glover? Eu ainda não vi Atlanta. Eu sei que se trata de questões raciais, mas eu não vi ainda, né? Eu não vi ainda. Então, meninos, você tem ali, né, a seguinte situação. Por que é tão interessante? Porque pega essa questão da análise do que está acontecendo, né, a partir da perspectiva. Daqui a pouco eu respondo os chats, tá, gente? A partir da pesquisa, da perspectiva de uma família. Então, não à toa você tem aqui no cartaz, né, da, da série, você tem a, 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 eles assistindo a televisão, né? E com uma expressão meio que perplexa, né? A cara da menina, né? A cara de uma das filhas, a cara da matriarca, há uma perplexidade. Ou seja, o que eles estão assistindo, o mundo que eles estão vendo ali na TV, é o mundo que os deixa perplexos. E essa perplexidade, ela vai se estender a partir do momento em que algumas questões vão ser colocadas. A série, ela é muito clara em fazer uma crítica muito severa a algumas questões políticas e algumas questões sociais. No que se refere às questões sociais, né, a série faz uma reflexão sobre, lembrando aí Black Mirror, né, sobre até que ponto a tecnologia pode interferir na individualidade ou na própria identidade dos indivíduos, certo? E na questão política, né, vai se falar sobre esse avanço notório que a gente tem visto, né, no Ocidente, de grupos de extrema direita e as consequências que isso pode trazer para o mundo a partir, né, a história se passa na Inglaterra, né, e uma das personagens que não faz parte dessa família é a Vivienne Rook, que é uma dessas políticas que se intitula uma política diferente, né, que fala as coisas do jeito que vem à mente, mas ela tem uma capacidade de falar aquilo que as pessoas querem ouvir, de mexer com os medos e com as paranoias das pessoas. E ela começa a ganhar notoriedade, apesar de despreparada, apesar de não saber nem como é que funciona a questão de taxação, de impostos e tudo mais, mas ela começa a ganhar notoriedade porque o discurso dela começa a ecoar nessa população que está insegura e onde começa a acontecer um punhado de crise, inclusive econômica, e o nome dela começa a se destacar. Então, ela sai da condição de piada da política para a condição de primeiro-ministro da Inglaterra. Essa história tem se repetido ao longo do mundo, né, gente? Ao redor do mundo. As piadas que vão para os cargos mais importantes, né, de seus respectivos países, né? Então, quer dizer, obviamente não existe ali uma referência direta, né, à América Latina, né, ou alguns países da Europa que estão vivenciando essa mesma coisa, mas existe uma referência direta ao Donald Trump, por exemplo. Tá certo? Então, e a partir disso, a história vai se desdobrando, mostrando os acontecimentos dos seguintes 15 anos, né, a partir do momento em que começa um conflito entre China e Estados Unidos, em que os Estados Unidos vão tacar uma bomba numa ilha fictícia chinesa, certo? E aí os desdobramentos disso criando uma crise mundial e trazendo esse ambiente favorável ao crescimento desses pensamentos radicais. No que se refere à tecnologia, essa garota, essa adolescente que está aqui, uma menina, ela vai se declarar para os pais, que são esse que está aqui e essa que está aqui, né? Ela vai se declarar como pessoa trans. E os pais vão ser assim super, né, super compreensivos e tudo mais e tal,
E aí vão começar a falar sobre questão de sexualidade com ela e tal, e que ela pode ficar tranquila, que nada muda para eles em relação a ela. Ela fala, vocês estão achando que eu sou transgênero? Não, eu sou transhumana. Eu quero que meu cérebro seja transfigurado para uma máquina. Aí eles ficam, o que é isso? Que absurdo! Ou seja, sempre as transformações impactando, né? As transformações impactando os indivíduos, né? Em seus cotidianos, em suas formas de enxergar, né? A vida e de enxergar, de confrontar os seus pensamentos com as novidades e tudo mais. E dentro dessa ascensão de um pensamento, né? De caráter próximo ao fascismo em vários aspectos, certo? Então, Years and Years, gente, é assim, urgente, é atual demais, é bom demais, certo? Onde você acha Years and Years? HBO, é uma série da HBO, certo? Então, se você tem o canal HBO, beleza, fácil, né? Aí se você tem o canal do HBO, você pode, mas eu tenho Sky HBO. Aí, então, você entra no computador, na HBO Go, que vai estar lá disponível. Eu tenho a HBO na net. Então, você tem o Now. Né? O Now está lá disponível todos os episódios, né, do Years and Years. Né? Eu não tenho HBO, não tenho Now, não tenho Sky. Aí você vai ter que ir atrás das suas... você vai ter que dar seu jeito, tá certo? Porque vocês sempre dão um jeito de ver o que vocês querem quando vocês querem. Né? É verdade, né? A galera já está colocando aqui, ó. Ai, ai. Tá certo, meninos? Agora, interessante porque eu vou passar para vocês aqui o trailer rapidamente, certo? E aí eu quero já linkar com as outras, as outras indicações que eu quero dar para vocês hoje. Sai. Esse é o trailer de Years and Years. No way! You remembered my birth. You heard the news? Why, what's happened? America, they fired a nuclear missile at Hongsha. What happens now? What happens now? And the world awakes to a second term for President Donald Trump. We will change forever. I vote for it. Hello, Mummy. This country has never been more magnificent. Come back to bed. You have sex with your robot. There's no room! Where are we going? When's it ever gonna stop? Tiro, porrada e bomba. Tiro, porrada e bomba, viu, gente? Assim, é genial, é sensacional, tá? É muito bom. Outra coisa que eu esqueci de falar é que dentro dessa perspectiva, né, desse crescimento de um pensamento meio que de fascismo de extrema direita, você vai ter a questão da xenofobia. Então, essa questão da crise dos refugiados chega a um patamar absurdo na série, tá certo? Então, são muitas questões que o mundo está vivendo hoje pela perspectiva do que pode acontecer dependendo das nossas escolhas. Certo? E então, gente, dentro disso, entram algumas questões muito importantes, porque assim, eu estava falando dessa questão de vocês falando muito sobre, inclusive vi alguns de vocês, eu não sigo muita gente na... tá, fui. Tá tudo certo aí, Samuel? Essa questão que muita, inclusive, assim, eu não sigo muitos alunos, né? Porque, né? Senão enfim, né? Não tem como, porque senão eu tenho que seguir todo mundo. Mas os poucos alunos que eu costumo seguir, a Bíblia não é nenhuma coisa nem outra, tá?
A Bíblia, ela não é nem utopia, nem distopia, né? Porque o Apocalipse bíblico, ele, na verdade, ele se coloca como uma revelação, né? A palavra Apocalipse significa revelação, né? Então, a partir da ideia da revelação, o que se pretende, né, na verdade, no texto bíblico, seria prever o que irá acontecer, certo? Então, nesse sentido, mas dentro de uma perspectiva religiosa, né? Não necessariamente sociopolítica. As utopias e distopias, geralmente, elas têm um caráter sociopolítico, tá bom? Beleza? Então, né, alguns poucos que às vezes eu vejo, então até no Facebook mesmo, tal, né, para quem ainda usa Facebook, é difícil pensar quem tem menos de 20 anos que ainda usa o Facebook. Mas essa questão que se colocou muito da Black Lives Matter, né, da Black Tuesday, Blackout Tuesday, e a questão da Antifa, né, do antifascismo, né, principalmente depois das últimas manifestações em que ocorreram aí algumas coisas muito, muito sérias em relação à ilegalidade, né, de algumas coisas que foram colocadas ali, como, por exemplo, símbolos que remetem a grupos fascistas, a grupos nazistas, neonazistas e tudo mais, e que apareceram de forma clara nas manifestações, de forma, né, o que, na verdade, constitucionalmente é crime, certo? E aí muito se falou de uma ascensão, né, fascista no Brasil, essa coisa toda, e muita gente foi colocando a ideia do antifascismo, 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 antifascismo. É importante que você, para você entender isso, gente, primeiro é importante que você realmente saiba se existe ou se você tem informação suficiente para falar, né, sobre uma tendência fascista no Brasil e sobre você ser contra o fascismo. Então, ou seja, a sua manifestação ela precisa ser embasada, tá certo? A primeira coisa que eu acho que é importante salientar, meninos, e aí eu vou aqui para 3 obras para orientar vocês a formas de perceber isso, está aqui, né? Talvez uma das obras mais citadas, talvez uma das obras mais utilizadas como repertório sociocultural por vocês na redação, né? Na redação que foi sobre a questão da manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet, que era, né, uma proposta de redação que falava muito sobre esse cerceamento da liberdade, né, sobre a manipulação das informações, né, para manipular o comportamento dos indivíduos. Gente, eu estou aparecendo aí para vocês? Estou, né? Eu é que não estou me vendo. Vai lá. Aí, sempre aparece o George Orwell com 1984, né? E eu quero fazer uma diferenciação interessante, que eu acho que é interessante para você ficar esperto, meninos. George Orwell vai fazer um estudo, né, na verdade, uma distopia, uma reflexão sobre o fascismo? Vai. A referência do George Orwell é o fascismo de esquerda. A referência do Ray Bradbury em Fahrenheit 451 é o fascismo de direita. Tá certo? Então, para que você entenda, fascismo não tem a ver com direita e com esquerda. Fascismo tem a ver com determinadas políticas que envolvem a centralização do poder numa única pessoa, a personificação de um salvador da pátria. Geralmente, você vai ter, de um lado, um fascismo que vai colocar o Estado acima de tudo, geralmente é o fascismo de esquerda, e do outro lado você tem a personificação de um salvador da pátria com um viés nacionalista e com um viés conservador religioso, que geralmente é o fascismo de direita. Tá certo? Então, fascismo tem para todos os lados, desde que haja uma intenção autoritária, né, de dominação de um indivíduo sobre todo um povo, a partir da personificação de um salvador da pátria e a partir da ideia de limitação das liberdades individuais. Certo? Então, a primeira coisa que tem que tomar cuidado é isso. Certo? A referência de George Orwell em 1984, gente, foi, né, o stalinismo.
certo? A presença total do Estado em tudo, inclusive na sua vida cotidiana dentro da sua casa. As pessoas, elas eram vigiadas 24 horas por dia por teletelas, né? Como se fosse uma espécie de televisões, né? Que passavam 24 horas por dia a programação da única emissora que era permitida, que era a emissora do próprio Estado, certo? Que passava as notícias que eram fabricadas no Ministério da Verdade, né? O Ministério da Verdade, ironicamente, filtrava o que podia ser vinculado como verdade e o que não podia, certo? O Ministério da Verdade é a fabricação das fake news hoje, né, gente? Ou das notícias que são consideradas verdadeiras apenas para suprir o interesse do grupo que está no poder, certo? Então, presença maciça do Estado, né? Falta de liberdade de informação, falta de liberdade individual, certo? Né? Baseando-se no quê? No fascismo de esquerda, né? Representado ali pelo stalinismo da União Soviética. Então, essa é a referência de George Orwell. Ray Bradbury, em Fahrenheit 451, acompanha a história de um personagem que é um bombeiro, né? Ele era chamado bombeiro, mas, na verdade, o papel dele, de verdade, era o de queimar livros. E aqui o Ray Bradbury faz uma referência direta a expedientes tomados pelo nazismo, né? O nazismo vai ser, né, durante a sua ascensão e sua permanência, né, vai cercear formas de pensar diferentes, né, que são consideradas subversivas, certo? Ou que são contra o ideal nazista. Então, era muito comum você ter as fogueiras de livros no nazismo, certo? As pessoas iam para as ruas para queimar livros que fossem considerados subversivos ou que fossem livros que não fossem considerados arte pelo Führer e pelos seus seguidores e seus, né, acompanhantes ali, principalmente Himmler, Goebbels e tantos outros ali, certo? Então, a referência que se faz de um Estado totalitário que vai cercear as liberdades, inclusive a liberdade de pensamento, em Fahrenheit, vai estar ligado ao nazismo, né? A ideia, né, anticomunista, né, de direita, conservador, certo? Né? E que, na grande maioria das vezes, vai acreditar que artistas e professores são, na verdade, inimigos do povo, uma vez que promovem balbúrdia e questionamentos subversivos e afins. Tá certo? Né? Vocês já leram o que no nono ano? Minha aula aí tá atrás de jeito. 1974, vocês leram no nono ano? Nossa, que pesado. Vocês deram conta? Livro puxadão. Vai lá. Bom, mas enfim, né? Então, você tem aqui essas duas questões que são muito importantes. Agora, o que você percebe nas duas formas, né, de retratação do fascismo aqui, gente? Você tem que, em ambos os casos, vocês têm a supressão das liberdades artísticas, das liberdades de pensamento e das liberdades individuais, certo? Então, na concepção, né, na acepção da palavra, o fascismo ele vai anular o indivíduo em prol de uma figura que representa o Estado e cujas vontades e cujo objetivo, né, geralmente se significa usando o discurso do bem-estar de todos, usando o discurso da defesa da nação, usando o discurso da defesa da família, né, tem no final das contas a ideia de se permanecer no poder, certo? Em detrimento do quê? Das liberdades individuais. Por isso que professor que bota você para pensar é inimigo. Artista que bota você para pensar é inimigo.
certo? Então, sempre que você perceber, dentro de um contexto, professores sendo chamados de doutrinadores, e você perceber artistas sendo chamados de vagabundo, de lei Rouanet, etc., você pode saber que nós estamos num caminho estranho. Tá? Então, meninos, olha só. A partir disso, né? A partir disso, para que não fique só aqui no meu raciocínio, eu quero também falar para vocês de um cara que sabe um pouquinho mais do que eu. Um sujeito chamado Umberto Eco. Deixa esse negócio sair daqui. Umberto Eco. Humberto Eco é provavelmente um dos mais importantes intelectuais que o século XX viu, certo? Você conhece o Humberto Eco de uma obra chamada O Nome da Rosa, certo? Provavelmente vocês viram o filme em algum momento na escola, certo? Humberto Eco, ele é, além de um defensor radical das liberdades individuais, ele né, nas obras dele, ele frequentemente vai falar sobre, né, o autoritarismo de uma forma extremamente crítica, certo? Tanto que ele vai fazer isso até com O Nome da Rosa, que é uma história de assassinato num mosteiro da Idade Média, só que não. É, na verdade, uma reflexão sobre o poder autoritário da Igreja Católica na época, né? E numa palestra que ele deu antes de morrer, ele morreu em 2016, ele deu uma palestra em que ele vai falar do urfascismo. E nessa palavra, ou fascismo eterno. E nessa palestra, ele vai comentar que o fascismo não pode ser visto, engana-se quem acredita que o fascismo esteja ligado de forma só restrita ao que aconteceu na Alemanha e na Itália, principalmente antes na Itália, né, com Mussolini e com Hitler. Que o fascismo é um conjunto de atitudes, né, que, inclusive, muitas vezes é, sim, inspirado exatamente em Mussolini e Hitler. E, às vezes, também em Stalin. Certo? Mas que pode aparecer, né, em qualquer momento, em qualquer lugar. E aí, o Humberto Eco vai listar, né, as lições para que a gente compreenda uma realidade, né, se essa realidade ela está se aproximando do fascismo. E aí, se você quiser depois, tem alguns sites, como no caso aqui o Opera Mundi, que tem essa palestra dele inteirinha. Certo? As 14 lições para identificar o neofascismo e o fascismo eterno. Certo? E aí ele vai falar sobre, né, num determinado momento, ali a fotinha dele, certo? Ele vai chegar num determinado momento em que ele vai colocar essas 14 lições para identificar, né, a presença do fascismo em uma sociedade, certo? O irracionalismo, né? O como o fascismo provém de uma frustração individual ou social, por isso os momentos de crise são geralmente os momentos em que esses, né, pensamentos mais radicais vêm à tona, né? Uma frustração da classe média, né? E essas questões, né? A questão do privado, né? Não, a questão da identidade social, né? O fascista, ele dá aquela identidade, sou, né, alemão, sou italiano, sou brasileiro, let's make America great again, sabe? Todas essas perspectivas, elas, né, assumem um caráter de alguma característica fascista. Então, depois, gente, vocês dão uma olhadinha, né? Fala, inclusive, a questão do elitismo, né? Aqui como uma característica fascista, né? De qualquer ideologia reacionária. Por isso, geralmente, o fascismo é conservador, é elitista, é preconceituoso, certo? E afins, tá certo? Vale muito a pena. O site chama-se Opera Mundi e a palestra, que virou o livro, se chama Fascismo Eterno, de um cara chamado Umberto Eco, um dos nomes mais respeitados da intelectualidade do século XX. Tá bom? Então, para você ter mais embasamento, né? Quando for falar a respeito das coisas, né? E formar a sua própria opinião, que é sempre algo muito importante. Tá certo? Beleza? Então, tá. Nós temos, olha só, 4 minutos, que maravilha. Ai, meu Deus. Bom, meus queridos,
A gente entra agora, então, né? O povo está entrando na sala até agora, né? Faltando 3 minutos para acabar a aula. Oh, meu Deus do céu. A gente entra agora, então, gente, né? Vou começar só a introduzir com vocês, né? Raul, Oi. Raul, eu vou ser obrigada a defender, porque às vezes a internet cai e eles entram de novo. Ah, a internet cai e eles entram de novo? Isso. Tem que acreditar, Ah, né? A gente tem que acreditar. Não, mas é verdade. É vamos verdade. acreditar, porque, né, se vai chegando Não, é agora porque... perdendo minha aula, é porque a pessoa Não. realmente não está, né? Nossa, aqueles, né? Que aula maravilhosa! Vai lá. Né? Vai lá. Até meu dinossauro grilou. Vai lá. Ai, ai. Oh, obrigado, amor. Vai lá. Queridos, então, para a gente pelo menos já encaminhar, né, a questão dos distratores. Raul, por que você está dizendo que isso é tão importante, pelo amor de Deus? Primeira coisa que eu quero saber. Quem gosta muito de falar de distratores é a Iane. A Iane já deu alguma aula para vocês sobre distratores? Na específica, não, porque eu sei que na específica ela já deu. Mas de manhã ela já deu? De manhã ela já deu essa aula? Sim? Não? Sim ou não? Bom, acho que não. Tá, beleza. Então vamos lá. Talvez ela tenha, porque eu sei que na específica ela faz, né? Mas de manhã, provavelmente ela deixou por mim, para mim. Gente, basicamente, o que são os distratores? Quando você vai elaborar uma questão modelo Enem, tecnicamente, eles não chamam de questão, eles chamam de item. Beleza? Então, quando você vai fazer treinamento para ser parte da banca que elabora a prova do Enem, ou quando você vai fazer parte da banca de corretores, enfim, né? Você recebe esses, né, termos técnicos, né? Elaboração de item. O que é elaboração de item? Elaboração de questão. O que o item ou questão no Enem tem de acordo com o que é passado pelo INEP, né, para aqueles que vão elaborar a prova? Você tem os seguintes elementos. O texto base, vocês já perceberam que praticamente todas as questões do Enem têm um texto acompanhando. Então, tem o texto base, o enunciado, que é o que derruba, muitas vezes, o participante, né? Você tem 5 alternativas, sendo que dessas 5 alternativas, uma vai ser chamada de gabarito, ou seja, a alternativa correta, e as outras 4 são chamadas de distratores. O que significa distratores? Significa alternativas que estão ali para distrair o participante em relação ao gabarito. Certo? Só que eu não posso inventar uma alternativa falsa, um distrator, do nada. Existem critérios para que você identifique o que você está avaliando de deficiência do aluno na hora de ler essas alternativas. Então, os distratores têm que ser elaborados de forma a avaliarem a capacidade de leitura, compreensão e interpretação dos alunos. Então, não pode ser uma alternativa ridícula que não tem nada a ver. Por isso que no Enem não tem letra E, nenhuma das alternativas. Não. Por quê? Porque eles precisam, nesses distratores, avaliar se a sua leitura está fragmentária. Eles precisam ver se você consegue fazer a relação entre o enunciado e o texto base. Eles precisam ver se você consegue entender que aquela alternativa pode até ter uma afirmação verdadeira, mas existe uma intromissão discursiva no texto base. Ou seja, existem critérios. E o que a gente vai fazer a partir da próxima aula é exatamente mostrar para vocês quais são esses critérios para que você comece a identificar nas questões as alternativas que estão erradas e por que elas estão erradas. E aí você vai fazer o quê? Acertar tudo. Tá?
Entenderam que isso aqui é para valer, né, gente? É super importante. Isso é mega, isso é super importante. Então, fique esperto para que você possa aproveitar o melhor possível nisso na nossa próxima aula, tá? Na próxima aula tem mais 3 indicações, só que eu vou demorar menos tempo, certo? Acertar tudo para tirar 750. É uma tristeza, né, João? É verdade. Vamos ver se eles melhoram essa questão da TRI agora. Vamos perceber, vamos ver, né? O problema é que errar assim, uma questão, errar um item, né, no Enem, na parte de linguagens, sua nota cai demais, certo? Então, quer dizer, é tentar acertar tudo mesmo. O projeto é esse, 45 45 acertos de 45 questões na prova de linguagens. Amém, né? Queridos, vamos lá então. Eu já passei 2 minutos do meu horário, né? Sempre um prazer estar com vocês. Abre tudo aí para mim, para eu ouvir e ver vocês. Ouvir e ver, ouvir e ver, ouvir e ver. Ouvir e ver, ouvir e ver. Olha só, chance. O Dodô está de máscara, é verdade. Então, que beleza. Então, tchau, meus queridos. E vou embora. Tchau, tchau, meus queridos, minhas queridas. Tchau. Até a semana que vem, nada, né? Semana que vem tem periquito. Tem feriado. Então tá. Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Até mais. Tchau. Tchau.